Boa noite, galera. Estamos aqui de volta com mais um Café com Micro, o nosso ponto de encontro do micropigmentador, e agora em formato podcast. Super descontraído e com uma galera linda, né, Fábio? Isso aí, tudo bom, pessoal? Boa noite. Estamos de volta aqui, Café com Micro, a gente com esse formato que a gente gosta de bater um papo bem descontraído. E não é porque é um papo descontraído que não tem informação, tem muita informação de qualidade. A gente vê aí quem está acompanhando as redes sociais da Maga Estética, viu um trechinho do comentário do Vitor, tão importante esse tipo de comentário sobre quem está procurando a micropigmentação ou quem está com tantas dúvidas, né? E a gente vem aqui Traz traz aqui, de né? forma... Traz aqui para a gente falar, né? Isso aí. Aqui é aberto para quem é autoridade falar. Quem está vindo aí hoje? Vamos apresentar nossos convidados. Então a gente já deu autoridade. Né? É para quem tem, né? Então a gente está aqui hoje com duas pessoas sensacionais. Então a primeira tratativa são com pessoas, porque realmente a gente que está aqui, né, escolheu o ensino, foi para essa carreira maravilhosa que é a instrução. E eles têm muito aqui para compartilhar com a gente os desafios. Então, primeiro as damas, vamos deixar aqui as damas se apresentarem, né? Quer dizer, a dama se apresentar. Vai lá, apresenta para a galera, se apresente, né? Por favor. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Aline Velasquez. Sou instrutora por carreira, posso assim dizer, né? Escolhi ser instrutora, mas estamos aí, né? A gente vai começar, vamos contar uma história, a gente brincando aqui, da onde você veio, né? Nossa, vim de muito longe. Vim de algum lugar, mas passei por bastante. Onde é que você nasceu? Veja bem, onde eu nasci não é necessariamente onde eu me criei. Eu entendo muito bem você, né? Sim, esse sotaque meio R, meio paulista, meio confuso, mas sou do Paraná, né? Eu me considero do Paraná, mas nascida em Cuiabá, gente, Mato Grosso, solzão, 40 graus. 40 graus na sombra num dia de frio, Cuiabá faz. Né? Exato. Lá é dentro de casa. Saiu de Cuiabá e foi pra Foz, hein? Que é quente pra caramba também, viu? E é um lugar, né? E as cataratas, maravilhoso, cercada por água. Mas estou em São Paulo há 18 anos, né? Na área da micropigmentação há 4 anos. E como instrutora há 2 anos. Legal. Foi algo bem intenso. Eu sempre digo assim, esses últimos anos da minha vida foram muito intensos. Boa. Mas foi muito gratificante. Estou muito feliz, agradeço desde já o convite e por estar aqui para participar com vocês. E vamos aí, contando um pouquinho. E seja muito bem-vinda. Nós também estamos muito felizes aqui de compartilhar essa mesa aqui. Obrigado por aceitar o convite, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. E do outro lado da mesa, quem tá lá? Quem tá lá? Vai lá, o nosso galã. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou Eli Moreira, sou micropigmentador, designer de sobrancelhas, instrutor e docente aqui na Maga Estética. E é um prazer, né, estar com vocês aqui, né, nessa bancada, né? Falando sobre micropigmentação, falando sobre arte, sobre beleza e tudo aquilo que nos envolve. Também quando o assunto é carreira, né? A gente vai falar um papo bem gostoso, descontraído, para profissionais micropigmentadores que já estão na profissão e para aqueles, né, inclusive, que querem se especializar, né, na formação de outros profissionais. Então, acompanhe que vai ser bem legal. E aqui o papo é amplo, né? O pessoal da beleza, o pessoal que quer vir para micro, quem é da estética, do cabelo, enfim, Sim, todo mundo sim. que está inserido, quem não está, a tia do Fábio também. Minha tia Ivone, que acompanha todos os programas, né? Um beijo pra tia Ivone, vamos lembrar. Beijo, tia Ivone. Beijo. Aliás, eu tenho que quebrar o protocolo, tem gente me cobrando beijo. Então, eu tenho que mandar um beijo pra minha tia Ivone, pra minha mãe Fátima, pra minha esposa Mariana. Quando eu fui sair de casa, eu quero que você mande beijo pra mim. Eu falei, tá bom. Tá bom, porque você já mandou pra tia Ivone, mandou pra mãe, não mandou pra mim. Ah, não, né? Queria falar aqui sobre essa questão do papo de hoje sobre instrutor, ser professor. Eu acho que vai além até da micropigmentação. Eu acho que é bom para as pessoas que estão assistindo, que não são necessariamente da micropigmentação, ter ideia de como é da mudança de visão, de ângulo, né, que a ser instrutor, repassar conhecimento traz, né?
Não é só a questão de jogar o ensino no colo das pessoas, tem toda uma responsabilidade, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Bom, estou aí como instrutora de design de sobrancelhas, extensão de cílios e micropigmentação, tanto na parte do microblending quanto da micropigmentação, né? Os desafios são imensos, mas tem sempre a recompensa no final disso tudo, né? Ser instrutor, eu acho que ele envolve o amar aquilo que a gente faz. A gente até conversando um pouquinho, né? Eu acho que a gente consegue compartilhar esse conhecimento quando a gente ama e a gente chega como se fosse, né? Como isso acontece, quando que a gente tem esse start de falar, nossa, eu vou ser professor, porque quando eu fiz o meu curso, eu jamais pensei naquele momento, vou virar instrutor. E aí, acho que o caminho é por aí. E quando chegou, né? Essa construção do sentimento. Eu pensava muito como as alunas, assim, eu quero fazer a micropigmentação porque eu quero ter uma renda. Sim. Foi isso. A princípio, quando eu escolhi a profissão, eu cheguei nesse momento de falar assim, eu trabalhava com área de eventos, desde os meus 15 anos, quando eu fiz aí os meus 30, gente, nem vou falar de idade, né? Não precisa. Não, hoje não. Não é o assunto. A gente chega naquela determinada idade de falar assim, poxa, não tive oportunidade de fazer uma faculdade, né? Algo assim, como carreira, como formação. E aí me deu um start, conheci o mundo da micro. Falei, é isso que eu vou fazer, né? Peguei os recursos que não tinha, o que não tinha, para investir. E de repente eu olhei e falei assim, é isso que eu quero fazer e eu não posso mais voltar atrás, eu tenho que eu vou fazer isso para minha vida. E como é que foi essa imaginação de ser instrutor? O que veio na sua cabeça? Então, que é aquela imaginação de quem é que a gente verdade, quer ser, né? Eu não pensava nisso, eu realmente estava ali no foco atendendo as clientes e veio através de um convite, de uma indicação, na verdade, né? Pela busca, eu entrei a gente fala que tem várias vertentes a essa área da educação, a gente sabe que tem hoje as escolas, os institutos, né, de beleza, as escolas, e eu recebi um convite para ser instrutor. E aí eu falei, gente, como assim, né? Como assim? Então alguém sonhou por você. Alguém imaginou, alguém viu o seu perfil. É o que a gente passa hoje como instrutor, que hoje eu consigo olhar para alguns alunos e identificar. Nossa, esse tem um perfil, ele está apto para ser um professor. Sim. Eu olho para alguns alunos e falo, meu Deus, você precisa ser professora, você precisa ensinar. E acho que alguém olhou e viu isso, né? Eu falo que a gente sempre acho que como instrutor, às vezes a gente acredita mais no aluno do que ele mesmo. Eu passo muito por isso, de falar assim, olha, eu acredito, eu vejo o seu potencial. E é exatamente isso, alguém viu o potencial. Alguém te imaginou lá. Olha, eu acho que você tem um perfil. Alguém te estimulou, né? A poder ver um pouco mais além das suas capacidades ali do momento, mas que poderiam ser desenvolvidas ou até mesmo melhoradas. Exatamente. Ele só junta um pouquinho mais o microfone assim, pode puxar. Isso, Foi? Porque é podcast. E aí, a gente estava falando dessa questão de descobrir, eu sempre tive uma curiosidade. Quando você... Ele já tá olhando para mim rindo, ele já vem pegadinha. Não vem pegadinha, ele relaxa. Aí você vira instrutor, certo? Não te transforma você também. Vira também não, uma vira chavinha, não, né? Não é né? uma chavinha. Mas aí quando você começa a dar aula, você começa a entender, você também se torna um micropigmentador melhor, um profissional melhor. Né? Cientificamente, nós nos tornamos, de todo o processo de construção dentro da nossa carreira, tudo aquilo que a gente aprendeu. Então eu iniciei como designer de sobrancelhas, maquiador, trabalho há 17 anos com beleza, há 8 anos com micropigmentação e eu estou há 2 anos aproximadamente como instrutor em micropigmentação. Então, o que eu ia voltar, né? Cientificamente, a gente consegue aproveitar e colocar tudo aquilo que você já estudou na formação de onde você está atualmente, colocar aquilo em prática e desenvolvimento até 80%. Então, hoje, como instrutor, eu consigo entender muito mais sobre o meu trabalho. Né? Assim, as minhas falhas durante o meu percurso, que muitas vezes
puderam passar despercebidas, hoje atendendo múltiplas pessoas de comportamentos diferentes, eu consigo inclusive me ver nelas poxa, eu já passei por isso, eu sei... Ela turbina essa visão, essa autocrítica seria a autocrítica, isso. claro. Então, o aluno, né, nós estamos falando sobre isso. Pô, não é possível, eu não vou conseguir. Claro que você vai conseguir. Eu consegui. Né? Tipo, então você também pode conseguir, né? Exatamente, todos nós. A única diferença é que eu cheguei primeiro, eu comecei antes, eu descobri antes. Mas né? e não quer dizer que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos eu esteja no mesmo patamar. Talvez eu vou trabalhar... Muito mais rápido, talvez leve menos tempo que menos eu tempo, falo, né? Ou fique muito melhor que eu sempre falo para os meus alunos assim... esse é um desejo, acho que até do instrutor, né? O eu sucesso falo, do aluno, eu quero que né? você fique muito conhecida pelo que você faz, que você seja respeitada, que você realmente se descubra, né? Eu acho que isso é muito legal quando a gente acompanha nos Instagrams da vida, assim, a gente acompanha vocês. Vocês estavam trabalhando, né? Olha, que e eu lindo, olho né? lá, assim, elas, né, gravando TikTok, fazendo as postagens, os Instagrams, eu falo assim, gente, incrível. Como é legal participar dessa formação como um todo. E a gente estava falando sobre isso, que o curso de micro, ele não é só ensinar micro, né? É uma profissão, então envolve como um todo, envolve o meu posicionamento no mercado de trabalho, o meu posicionamento como profissional, o que eu devo ser, como eu devo falar, como eu devo me vestir. É uma transformação de vida mesmo. Hoje, como um todo. assim, né, a gente percebe, inclusive, trabalhando com formação, que as pessoas que procuram a formação, ela vem em base de uma vida melhor, uma oportunidade de trabalho. A gente recebe muitas pessoas de diversas áreas do mercado para a micropigmentação, né? Que é, de fato, uma área rentável, como qualquer outra, desde que você também... Desde que você se dedique para aquela área, né? Que você prepare para ela. Porque se você também não se transformar com aquilo que você tem se dedicado, por quê? Qual o sentido disso, né? Então... Dentro desse processo, eu acho que é muito comum, né, as pessoas virem na profissão uma grande oportunidade. De fato, é uma oportunidade, né? Porque a profissionalização, o nível profissionalizante que a gente trabalha, né, ele é um fruto de uma necessidade. A pessoa, normalmente os nossos alunos chegam, né, a gente fala nossos, não que eu ministre aula hoje, mas que a gente está dentro da escola, eles chegam até nós com o desejo de uma carreira, desejo de uma vida melhor, alguém, né, diz, sonhos, olha, projetos, sonhos, né? Necessidades, mas o sonho sempre está no meio. Sim. O sonho, porque acho que ele se enxerga fazendo micropigmentação, quando ele chega aqui na escola, ele já imagina, eu vejo os olhos quando a gente leva na sala de aula, olha, eu vou te apresentar lá, olha, assim, focada naquele outro aluno. E muitas né? vezes é uma luz no fim do túnel. Tem muita gente que chega desacreditado, né? Você tá cansado, né? Falando, né? Você chega... Imagina, a gente estava vindo aqui batendo esse papo de histórias de pessoas com 60 e 65 anos. Vocês colocaram muito bem. Às vezes, poxa, cuidou de tantas pessoas, cuidou da sua família, e aí chega... Como você mesmo colocou aqui, né? Que você fez a pergunta, quem sou eu, né? A pessoa não sabe se explicar, nem dizer quem ela é, ou seja, ela está se redescobrindo ali, né? Ela está se redescobrindo. Eu falo que como instrutor, né, essa mudança, quando veio esse convite, veio também uma responsabilidade muito grande. Uhum. É lógico que a gente busca mais informações, a gente busca entender de fato quem eu sou, o que eu tenho de conhecimento e como eu vou transmitir isso. Uhum. Eu acho que entender essa linha para nós como profissional, como instrutor, é muito importante. Quando eu entendo isso, e eu senti eu não digo uma dificuldade, mas algumas coisas como, por exemplo, quando a gente é professor ou instrutor de faculdade, né, eu estudei aquilo, e eu estudei para ser professora, eu fiz uma faculdade de pedagogia. Quando a gente fala de instrutor da área da beleza, são instrutores que foram profissionais uma vida inteira, 10 anos, 15 anos. Eles, às vezes, são ótimos profissionais como profissionais, mas não foram pessoas que foram preparadas para dar aula, ou que foram preparadas para ser instrutor. Eles estão prontos para passar experiências, né? Exatamente. Isso é muita prontidão. Eu estou disponível para passar a experiência. Exato. E aí eu entendi que o que faltava na parte do ensino da micro, do design, era a parte pedagógica.
realmente, de fato, uma parte de passo a passo, porque a aluna, ela quer saber quantas colheres de rena e quantas gotas de água ela precisa para fazer uma rena. Mas eu, como profissional, faço a rena numa medida. Às vezes eu nem sei. É uma pergunta que você não sabe responder. Então, mas pode ser, né, que a gente não tenha nem a resposta, porque aquilo, por um hábito, né, acaba sendo tão comum que a gente não se atenta. E como instrutora, eu preciso Me atentar e entender que ela precisa entender o passo a passo daquilo e às vezes através de formas didáticas, com recursos didáticos, Sim. né? Então, eu comecei a buscar esses recursos e uma forma mais pedagógica de compartilhar esse conhecimento. Eu acho que isso faz uma diferença em sala de aula. Então, é quando a gente fala que, assim, existe muitos instrutores que são palestrantes e existe professores que realmente passam a parte pedagógica e tem ali o dom de ensinar. Você conseguir compartilhar essa informação. Eu ouço muito assim, nossa, ainda bem que você é boazinha. Eu escuto muito isso na sala. Nossa, ainda bem que você é boazinha. Não é a questão de ser boazinha. Eu também sou brava. Gente, eu também fico nervosa. Eu não sou sempre assim, calma. Mas é você entender a limitação. Porque eu não posso ficar nervosa diante da sua limitação, porque você não está entendendo o que eu estou querendo te transmitir. Porque isso vai te abalar Você não e pode vai passar te do afetar. limite. Você Eu tem não que... posso. Tem uma máxima que falam que os melhores treinadores de futebol, fazendo uma analogia, são os que não foram bons jogadores de futebol. Porque ele entende muito mais a dificuldade de quem não consegue acertar alguma coisa. Ele consegue entender porque ele também passou por aquilo. Ou seja, não basta só ter conhecimento das coisas, né? Você tem que saber repassar com calma e entender a necessidade do outro, né? A sensação de você saber não é a mesma sensação de você saber aplicar, né? Porque o conhecimento, eu tive um processo de descoberta que por muito tempo, inclusive meu primeiro curso de instrutor eu fiz na Magistética em 2018, 2017. E eu fiquei algum tempo depois sem dar aula, né? As pessoas me chamavam para cursos e eu estava preso ali, eu não sabia como construir uma apostila, eu não sabia como construir uma didática, eu não sabia. Estava inseguro, né? Na verdade, eu não sabia, assim, na verdade eu sabia, o fato é que a forma com que eu gostaria de colocar em prática ainda estava um pouco descoordenada na minha cabeça, do jeito que eu gostaria de trabalhar. E então, e aí eu sabia fazer o procedimento. Ou seja, essa autocrítica até te ajudou a você entender como você queria fazer. As pessoas falam assim, eu sei fazer o procedimento, né? Mas eu não sei ensinar o procedimento. Mas como? Pô, eu não sei. Tipo, eu tinha esse bloqueio, inclusive, de não entender como eu funcionava, porque era algo tão mecânico, né? Como estávamos falando, que tipo... já fez o procedimento. Que é aquela coisa de você fazer, pensar e às vezes não sair pela boca, né? Assim, né? Você faz, pensa, mas você vai explicar, você exatamente. dá aquela... Aí você precisa parar. Eu parei, reestruturei, né? A gente para, reestrutura, entende e, bom, a partir daqui nós vamos seguir de uma outra forma. Então, eu preciso, como nós falamos, nos atentar ao caminho, né? Essa percepção. Voltando para a didática em sala, hoje eu percebo que, junto com os meus alunos, eu vejo muito do que eu fui, né? E hoje, inclusive, eu penso que eu sei muito mais sobre eles do que eles imaginam, né? Porque é natural a gente se reconhecer dentro daquelas falhas, ou até mesmo no desconhecimento, que é algo absolutamente normal para quem está começando começando ou se aprimorando em qualquer área, né? E as coisas vão acontecendo a partir do momento que a gente se dedica mesmo. Eu acho que quando a gente também não se dedica com conhecimento, é quase ou dificilmente impossível a gente viver do conhecimento. Você estar pronto para viver do conhecimento é você ter, como acredito, né, que é um grande desafio de vocês. É você estar pronto diariamente para várias provas. Porque, por exemplo, o aluno que é de um dia de curso,
o aluno que é de 8 semanas, então você vai ter todas essas fases, As né? dinâmicas Todas mudam, né, André? Sim. Oi? As dinâmicas mudam. As dinâmicas mudam. E a gente não tem um aluno homogêneo, né? Assim, eu vim fazer, eu quero fazer curso de pedagogia. Então, todo mundo está ali pronto para fazer um curso de pedagogia, todos mais ou menos na faixa etária, né? A gente não. A gente recebe alunos bem novos, mais de meia idade. Sim, sim. Com um grau de escolaridade maior, grupo, né? inclusive. No mesmo grupo. Um que gosta mais de olhos, outro gosta mais de sobrancelha. A outra que chega desmoronando, chorando, porque acabou de ter um problema em casa, ou com o filho, ou com o marido, que isso é muito comum. Como pessoa, tem que ter esse tato, essa sensibilidade. E esse é um grande desafio que eu vejo dentro da sala de aula, né? E eu pergunto para vocês, né? Cada um de vocês aí, o que vocês fazem, né? O que fizeram para encontrar esse equilíbrio de chegar e chegar numa sala de aula e estar conversando, estar começando uma aula e o aluno desmorona a chorar por algum problema pessoal, um curso de um dia? É uma boa pergunta. Eu acho que isso pode acontecer, né? Eu não sei se comumente... Mas eu acho que a questão ali é o acolhimento, né? Nós não sabemos como esse aluno, essa pessoa, ela veio até nós e o porquê, né? Já tivemos algumas situações de, por exemplo, a aluna, ela tá, tipo, grávida e sentir ali as contrações e ter que interromper o curso, Nossa sabe? senhora, Umas bem situações bem delicadas. E é absolutamente normal, né? A gente não é previsível que aquilo... Bom, parecia, né? Porque era quase 9 meses. Mas ela estava ali porque o objetivo dela é terminar aquele processo, né? E depois já entrar na profissão. Então, acho que esse lance está envolvido com o acolhimento mesmo, quando a gente lida não só com alunos, né, ou alunos, ou sim, pessoas, de fato, né? Claro que também tem toda a logística, né, da funcionalidade do espaço, porque a gente acaba perdendo o foco, né? As pessoas também se preocupam com aquela situação, e aí... Dispersa, né? E a gente retoma, enfim, eu acho que eu faria dessa forma. Eu nunca fui... Acho que nunca aconteceu contigo. Não, na MAG, nunca aconteceu. E... Na sua turma, especificamente, acho que nunca aconteceu. Não, acredito que não. Pelo que eu me lembre, não. Mas estamos aí, gente. Se vocês quiserem preparado, chorar comigo... Né? Você, Aline, já passou por umas Porque ninguém, né, às vezes nem quer chorar, mas aí vem, né? Se ela não vir com a proposta, mas de repente pode acontecer, né? Eu já passei por situações de, na prática, a pessoa começar a chorar e falar assim, eu acho que eu não consigo. E aí você, tipo, meu Deus, se eu falar pra ela que ela não vai conseguir agora, ela não vai conseguir nunca mais, né? Então, assim, é esse acreditar. Às vezes, eu olho pra aluna e eu sei que ela tem uma dificuldade ali, uma limitação, que ela não tá entendendo, mas é algo que eu preciso descobrir como ela vai entender aquilo, a questão da sensibilidade. Às vezes a gente consegue ter uma compreensão maior ouvindo, às vezes eu consigo ter uma compreensão maior praticando, executando, desenhando. Às vezes eu consigo ter uma percepção maior vendo, né, um vídeo. Então, assim, eu busco mais encontrar essa dificuldade. Eu acho que o otimismo, acho que ele vale sempre. Às vezes é o que ele falou, a gente se identifica tanto nos alunos que a gente acaba acreditando muito mais neles do que eles mesmos. Com certeza. E eles se cobram muito, né? Acho que eles se cobram mais do que o professor, às vezes. E a gente fala né? assim, olha, tá tudo bem Mas se você é um processo. errar, Eu vejo né? eu percebo que é um processo. Dentro de sala de aula, o aluno que iniciou hoje a carreira, ele está tendo o primeiro contato com as apostilas, com o conteúdo, conhecendo sobre pele, sobre tudo. E aí, ele quer sair daqui fazendo o trabalho igual ao do professor. Isso é Né? E não quer dizer Muita que ele não impaciência, né? vai Tudo chegar pra ontem, naquele né? caminho. Mas assim, o imediatismo, né? Ele também não vai levar você para outro lugar. Então, eu acho que é importante nós, enquanto pessoas, temos todos esses ciclos de vida, né? E também nossos problemas, nossas... Como que é a palavra? nossas Até questões fugiu. humanas, né? Insegurança, Nossas questões nossas humanas. preocupações, né? Eu acho que é necessário a gente Desafios. compreender esses processos. Uhum.
né? Então, eu também fui muito frustrado no meu trabalho. Pô, eu queria fazer uma shadow muito bacana e queria fazer um trabalho ágil com qualidade. Eu demorei muito para entender como aquilo ia funcionar, sabe? Entender sobre agulha, regulagem de equipamento, entender sobre a tinta adequada para o resultado que eu gosto, né? Entender N fatores para pele, identificar, enfim. Então, quando você começa a entender tudo, né, todos esses protocolos, que são protocolos, inclusive, pessoais, porque nem o que o professor diz em sala, muitas vezes, é o que você... É o que você vai adotar. Adotar ou vai ter na vivência, porque o teu perfil de cliente pode ser outro também. E logo, os teus resultados também serão outros. E algumas vezes aconteceu isso já comigo mesmo. O aluno pegar o equipamento, né, de uma maneira e ele fazer uma manobra... ser tão assertiva Sim. da habilidade dele que eu falo, nossa, por que eu não pensei isso antes? Exato. E a gente acabou Ou adotando. seja, é uma troca, é uma não troca. é um Total caminho só troca. de ida. Já né? aconteceu, eu falei, nossa, mas... Por que eu não pensei bacana, nisso? Por que eu não pensei? Nossa, mas ele pegou com uma facilidade. E não foi isso que eu falei pra ele. Né? Eu não ensinei ele dessa forma porque eu não havia pensado que... E isso já aconteceu bem, comigo, né? que daria tão bem. Isso não aconteceu comigo, né? Eu acho que Isso já aconteceu, né? É o caminho, né? Porque quando eu ensino, eu aprendo, né? É comprovado cientificamente que eu aprendo muito mais quando eu ensino. Eu permito em sala de aula, muitas vezes, a colega que tem, assim, maior facilidade em ajudar quem está do lado, de repente, porque às vezes é uma visão diferente da minha. Claro. Você falou que até a questão da quantidade de renda você teve que se atentar. Talvez isso seja um aprendizado também, se preocupar mais com esse tipo de detalhe. Eu não sei, eu estou colocando aqui. A gente estava aqui conversando, né? Diante de todas essas limitações e essas dificuldades, eu comecei a entender que eu precisava buscar mais para ensinar de uma maneira diferente, tá? E aí eu pensava assim, gente, será que eu tô muito louca pensando isso sozinha aqui na minha casa? Tipo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso encontrar outras formas e outros meios de ensinar. Ou será que isso é uma coisa particular minha, pelas minhas dificuldades, por aquilo que eu passei? Tipo, porque eu também passei. Nossa, como que eu vou ensinar? Eu sei pegar no tebolho, eu sei fazer um problema, mas como que eu vou ensinar o passo a passo? Olha, você vai fazer isso, e vai Criar fazer toda assim, a metodologia, e vai limpar né? assim, e nananã. E aí eu falei assim, eu preciso ensinar isso de uma maneira diferente. E aí foi aonde nasceu um projeto, né, que hoje eu faço parte de um projeto chamado Soltando a Mão, onde a criadora é a Lisandra Lima, e a Lisandra, dentro dessas mesmas dificuldades, desenvolveu uma parte de desenhos para que a gente desenvolvesse a coordenação motora. E aí, quando a gente se conheceu e encontrou, eu falei assim, era isso que eu precisava, era isso que eu buscava. E aí a gente desenvolveu 5 treinamentos seguidos na parte de micropigmentação. Então tem a parte de design, a parte de micro, a parte de tebore, a parte de auréola, a parte, enfim, de todos, capilar. E a gente desenvolveu toda uma parte de desenho. Então é um projeto social onde nós ensinamos as alunas a treinar, porque eu só vou ser um bom micropigmentador se eu treinar. Eu sei que parece clichê a gente falar isso e repetir isso muitas vezes. Mas às vezes eu penso assim, como eu queria que as alunas entendessem isso de verdade, dentro do coraçãozinho delas, que não é um passe de mágica que eu vou ter a sua mão e eu vou fazer um procedimento. Foram muitas horas de dedicação, de treinamento, de busca, de conhecimento, para que hoje foram 8 anos que ele está aí estudando para conseguir fazer uma shadow num tempo X. Vai ser uma vida inteira. Vai ser, porque eu acho que o inteira. processo é cada vez você reconhecer que aquilo pode ser melhorado. Sempre vai melhorar alguma coisa, sempre tem algo para ser melhorado. É o processo da melhoria. Melhoria contínua. Além do processo. Melhoria é melhoria, né? Eu quero melhoria, ser melhor. exatamente. Melhor Mas eu acho É um treino. que é legal, né? Inclusive eu acho não, né? Eu falo com os meus alunos sobre olhar para dentro e compreender esses processos necessários. Então, daqui a um tempo, ou talvez menos tempo que você execute um trabalho muito melhor que o meu, que você tenha uma visão e um caminho que eu não tive, né? E que vai dar muito melhor. Né? Isso que a gente torce, inclusive, falar, por que eu não olhei para aquele lado também? E dentro desse processo de desejo, assim, na atualidade, porque hoje pessoas compram pessoas, né? Sim. Isso é o grande... É o nosso momento, né? Pessoas compram pessoas. E
o momento da idolatria que a gente vive hoje por determinados profissionais que podem ser ou não bons profissionais, mas que estão preparados para vender os seus serviços. Vocês já encontraram frustrações de pessoas que às vezes sonharam demais ou que compraram sonhos demais? Como que é isso, esse comportamento? Todo mundo que está em casa e acompanhando, né, pode ter tido uma experiência bem frustrante. Eu entendo que quando a gente vai em busca desses astros, né, a gente quer estar junto deles e quer, inclusive, entender a fórmula deles, né, como eles trabalham. Depois de um certo tempo, uma certa maturidade, você vai entender que, assim, é um outro processo. A pessoa está ali porque ela já esteve lá, né? Ou ela está lá porque ela já esteve aqui. Pode ser assim também. Então, hoje ela está naquele patamar de vender, um showman. Ela está ali, hoje ela é atriz, manequim, manicure, mas ele já esteve em outro patamar quando ele não vendia, ele vendia um procedimento apenas, né? Então, acho que... Não é uma venda, eu vou fazer uma pergunta mais cabeluda. Não é uma venda de uma ilusão, muitas vezes? Eu acho que é sobre fórmulas, né? Todo mundo tem uma fórmula mágica. E quando a gente não se atenta, a gente pode ser ludibriado e levado por elas, né? Porque, eu sou tão frustrado no meu trabalho, as coisas não têm dado certo. Fulana diz que estava até agora há pouco ali, desempregada, com várias dívidas. Em um mês, ela faturou R$5.000. Como assim? Então, não é uma venda de uma ilusão isso aí? Então, mas a ilusão para quem? Então, era isso que a gente estava comentando. Porque tudo vai depender do quanto eu desejo isso para minha vida. E do quanto eu estou apta a me dedicar para isso acontecer. Independente se eu fiz um curso com um ídolo X ou se eu fiz um curso com a minha colega, que me ensinou a desenhar. Às vezes, a minha colega que me ensinou a desenhar, ela vai me ensinar muito mais do que o meu ídolo X. Porque ela vai pegar na minha mão e ela vai estar ali comigo e ela vai me ensinar o passo a passo. O meu ídolo X, ele vai subir numa plataforma e ele vai despejar várias informações. Depende do grau que eu estou para receber essas informações. Eu penso sobre isso. Eu acho que isso é muito legal. Porque, por exemplo, de repente... E também nem sempre o astro, ele é culpado. Exato, é isso que a gente tá sabe, falando. Se não há culpa. Porque naquele meu momento profissional, eu queria estar naquele mesmo patamar que eu pulei as etapas. E aí eu cheguei num lugar que eu não compreendia nem a linguagem que as pessoas falavam. Eu não passei por outros caminhos ali. Eu não fui acrescentando. Não teve paciência de passar pelas etapas corretas. Então aí eu cheguei naquele exatamente curso isso. Eu e tenho que saber exatamente o que eu frustrei. quero comprar, aonde eu quero chegar, né? O que eu preciso para chegar. Momento. Então, eu tô ali, é iludido mesmo, né? Sim, Acho eu tô que você tá encantado. encantado. Eu quero aquilo falta- pra mim. Falta de discernimento, talvez de maturidade para entender que tudo tem um processo e tem um caminho, que não adianta você passar, pular degraus, né? Você tem que... Agora, o astro, né, só pra gente... Ele tá ali fazendo o trabalho dele. Então, ele não tá muitas vezes peneirando. Não, você tá no passo 2, então você vem. Não, você tá no passo 1, então você vem na próxima, que a gente te chama. Não, ele não quer saber. Quanto mais, melhor, né? Eu já participei, a gente conhece muitas coisas que acontecem e percebemos que quem compreendeu o processo não passa mais por isso, né? Assim, não cola mais, né? Não cola. Mas, como é uma profissão, graças a Deus, que vem desenvolvendo sempre a cada dia, né? Então, sempre vão haver pessoas que ainda estão se encontrando. E é absolutamente normal. Não, isso é absoluto. Em qualquer área, Qualquer isso área. é muito comum. Sim. E acredito que isso até aconteça... acredito não, acontece dentro das universidades também. Sim. Então, por exemplo, assim, não colocando outro, mas a gente tem, pelo menos, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Leandro Carnal. Ele dá aula na Unicamp. E dá aula para toda a Unicamp. Então, o dia que ele vai dar aula, dá para a engenharia inteira. Então, vai para aquele... como é que chama? Para o teatro, o maior teatro que tem lá dentro, vai todos os alunos e ele dá a aula dele. Então, todos os alunos passaram pelo Leandro Carnal, né? Então, dentro de uma... E ele é um astro, né? Ele é um ídolo. Então, mas não significa que ele está ali para
vamos dizer, para encantar ninguém. Ele está ali para passar algo, mas está dentro de um processo uniforme, mas não deixa de ser um ídolo para a instituição. Sim, exato. Há um cronograma, né? Há uma necessidade, há um embasamento para a entrega daquilo. E eu também, neste caso, estão todos nivelados. Nivelados, né? Então, o que acontece, eu acho... Eu tenho uma dúvida com relação a essa questão de nivelação. Por exemplo, você está falando que são 8 semanas, que tem cursos de 8 semanas. Dentro desse curso também não cabe esse tipo de entendimento, entender o aluno. Você falou tanto da questão de instrução, de entender, de ter responsabilidades que vão além da questão técnica. Também passar para o aluno esse entendimento de que ele precisa ter essas etapas e que ele queimar essas etapas pode e provavelmente irá atrapalhá-lo profissionalmente? Sim, eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que, assim, se é uma dica para quem está em casa, tipo, eu penso em entrar no mundo da micropigmentação. O que eu faço agora? Pesquise. Sim, muito. Pesquise muitas opções de curso. Uma das coisas que a gente não se atém quando a gente começa é, de fato, o que eu vou aprender. Qual é o programa acadêmico que esse curso me propõe? O que, de fato, ele vai me ensinar? Quantos modelos eu vou fazer? Eu vou aprender? Eu vou ter uma prática? Eu não vou ter uma prática? Eu acho que é aí que começa o start, né? E acho que também buscar outras experiências. Com outro profissional, buscar uma experiência. Falando. Claro. Buscar também pessoas que também fizeram. Não, eu acho que não necessariamente precisa ser uma amiga, mas eu acho que a internet hoje tem tudo. Você vira detetive no Google. Vira né? detetive. Né? Alguém que faz, eu vou nos falando dele para vir conhecer como a gente aprende muito universo. Troca de figurinhas. Antigamente, né, gente? Nossa! Vamos falar de data de novo? Eliezer tá querendo falar de data aqui. 18 anos de Direto, túnel do tempo. Olha que engraçado, né? Lá no começo, né, quando eu me formei, eu participei de alguns eventos. E nesses eventos nós fizemos grupos de pessoas. E nós nos reunimos pelo menos uma vez ao mês, num espaço, numa casa de alguém e tal. E fazíamos grupos de estudo. Isso é ótimo. Grupos de estudo com colegas X que você conheceu num congresso, numa feira, em alguma coisa, e consolidava aquilo como um grupo de estudo. E olha que interessante, porque era gratuito. Então, todo mundo levava ali a tua participação, o teu embasamento, e havia uma troca. Até fazia cursos e levava, vamos dividir, né? Exato, compartilhar, compartilhava, né? Ali tinha alguma... E ninguém ali dentro era professor ou instrutor. Entendeu? Então dali surgiu as suas primeiras experiências. Também. Eu acho que, como a gente estava falando ali também da questão da dor do outro, né? Quando a gente guarda a nossa dúvida, ou a gente fica com vergonha de passar, a gente entende que é a dúvida do outro. E não é que é legal o outro ter dúvida, ou ter dificuldade, ou estar triste também, mas é bom saber que você não é a única pessoa que tem dificuldade. E a gente aprende muito, né? Compartilhando e ouvindo o que o outro tem. Porque aquela dor, justamente como você falou, ela é tão importante para o meu entendimento, quanto para o esclarecimento dele. Eu queria colocar aqui a gente está no finzinho, mas eu queria colocar uma colocação, na verdade, para os três. Eu acho que os três são instrutores, são professores, cada um do seu jeito. A gente estava falando muito do aumento do número de micropigmentação corretiva. Isso também tem a ver com a má qualidade da formação? Ou é simplesmente um erro? Porque eu imagino assim, tem duas vertentes, é a minha dúvida. Quanto mais cresce a micropigmentação, mais pessoas serão micropigmentadas e mais pessoas irão errar. Mas não deveria. Isso que eu ia perguntar. Quanto mais profissionais, melhor. É por isso que eu quero fazer essa pergunta para vocês. Ao contrário. E aí? Realmente é isso? A falta de bons profissionais? Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu sou a mais velha aqui da... Não de idade. Mas eu tô na micro faz 23 anos, né? Minha idade. Exatamente. Lembra quando eu te peguei no colo? Por aí, eu não peguei no colo, mas fiquei sabendo de que ele nasceu. Na verdade, você me conhece há mais tempo do que... Fábio Demógrafo do lado. E nessa, assim, naquela época, nós tínhamos menos recursos e menos informações do que a gente tem hoje. Sim. Mas a gente tinha mais formação.
porque era levado um pouco mais a sério. Eu ia falar exatamente As isso. pessoas, nós, não vamos nem dizer, acho que a gente deve se incluir, porque hoje a gente está carregado de informação, de imagem, de tudo. Minado, né? Nós estamos, naquela época não Gente tinha. que se falam pelo YouTube, vendo vídeo no YouTube. Sim, porque Mas em todos, que vai em tudo todas quanto as é mídia áreas. que você vai, E né? naquele tempo não existia isso. Existia ou você ia aprender com alguém, lendo uma apostila, vendo uma foto, vendo uma TV, alguma coisa que era... Você tinha que ter muita atenção. Então, eu acho que isso diminuía muito o número de erros, porque... Você fala assim, no passado era... Não, no passado não se tinha muitos recursos. E Então, você não tinha se boas dedicava para tintas. buscar o acesso, Então, né? você se dedicava muito. Né? Quando você tinha o acesso, você dedicava. A Hoje não é facilidade, fácil. a facilidade A ao conhecimento facilidade. faz com que as pessoas... A facilidade ao conhecimento. E eu vejo uma coisa assim muito... A acomodação assim, de você, eu vou estudar a hora que eu tiver livre. É, Curso Tem, online. Você não tem gente, liberdade, as pessoas consultam médico, jogam no Google, em vez dela ir no médico e falar, tô com uma dor aqui, deixa Ela eu já perguntar no chega Google. no médico, já falando, os médicos querem matar isso, né? Que já chega no Entendeu? diagnóstico. Então, assim, se a pessoa não tem preocupação com a própria saúde, essa pessoa específica, né? Então, Sim. como é que ela vai ter preocupação na formação profissional? E estamos falando aqui de qualquer área. A gente está usando a micropigmentação porque é nossa área de debate. E hoje, Né? assim, as pessoas têm muito mais acesso a fazer o procedimento. Sim. Né? Então, hoje é muito mais fácil, assim. Hoje Acesso ele a se tudo, popularizou. financeiramente, de Se tipos popularizou diferentes, mesmo. né? E a gente tem uma questão, assim, do cliente. Uma coisa que eu sempre olhei. O cliente quer algo absurdo. O profissional que não é amadurecido para fazer algo, faz aquilo que o cliente quer. Eu vejo que esse acho que é o maior erro que se tem. Aonde o cliente pega uma coisa absurda, pede algo absurdo, o profissional não está maduro o suficiente para dizer não. Ou precisa daquilo, preciso fazer, preciso agradar o cliente, porque o cliente sempre tem a razão. Então, eu acho que essa cultura de o cliente tem sempre razão, eu não me preparei para dizer não, e o cliente querer algo que é... Eu não aprendi a me que posicionar, ele não né? se E eu aprendeu a se posicionar. não me preparei também. Eu acho que Isso faz parte da preparação profissional? Eu acho que isso faz parte quando eu entendo o quanto isso é forte, o quanto isso eu estou buscando a palavra, mas assim, a micro, ela é algo muito sério. Exatamente. É a seriedade, não é tem- muito sério. é Estou banal. mexendo É banal. com Tá bom, a vou fazer. pele, com o rosto de uma pessoa. Autoestima, psicológico, com tudo. Com emoção. Ó, eu tive clientes de me ligar assim chorando, tipo, pelo amor de Deus, eu fiz um procedimento e meu marido tá rindo, os meus filhos estão tirando sarro da minha cara, a pessoa chorando, desesperada no telefone. E assim, olha, eu não tô saindo de casa, eu não tô indo no mercado, eu não tô indo na farmácia, o que eu faço? E aí você fica do outro lado da linha assim, calma, respira, né? Assim, como lidar com essas situações é muito difícil. Acho que tem algumas... Desculpa, mas também tem algumas vertentes, né? Tem do profissional, que tá ali também não sabendo se posicionar. Tem aquele profissional que ele já sabe do que ele está fazendo, né? Porque conscientemente é aquilo que ele está entregando para o cliente. E tem aquela cliente que está disposta a pagar aquele preço. Exato. Não é o valor, né? É o Não preço. é o preço. Então, por que eu vou pagar 10 vezes a mais se tem ali no centro ainda eu tomo café, tem suco, passo ônibus na Exato. porta. É uma escolha. Entende? E eu ainda compro alguma coisa no É uma centro da escolha. cidade. Eu vou ter que ir no centro mesmo. Não, gente, nada pelo centro. Eu amo vocês. Eu Não, adoro bater é perna que no você centro. Você aproveita eu todo acho- o circuito, né? Uhum. Mas entende que não é polarização de nada disso, né? A gente tá falando de grandes polos que geralmente se concentram no centro. Mas eu já vi na 25 de março pessoas fazendo na cadeira, deitada na calçada ali, sem Segurança nada. Isso é nenhuma, surreal. Mas você né? também E vê a tinha mesma fila. cena em franquias, assim. Em franquias. No shopping. Ah, Você vê a mesma cena sim. em franquias Onde no você shopping. paga R$1.800 para fazer esse procedimento. Entendeu? Então, aí E daí aí, vem nós, uma outra profissionais, vertente. instrutores, preocupados com biossegurança? quando a gente Sim, fala, tem que usar luva, sim. tem que usar touca, né? Sim. É muito Ainda sério. é. Então, eu acho que levar essa seriedade, eu acho que eu me preocupo muito em transmitir o quanto isso é sério e o quanto o aluno precisa treinar realmente antes de se sentir seguro e apto a realizar um Acho que o procedimento excesso da assim, segurança é um cobrando. problema também. Na autoconfiança é um problema.
Quando você já está muito, muito sempre isso, né? seguro, Muito seguro. é o problema. Né? André, eu tô recebendo um olhar... Sim, um olhar lindo, da nossa né? Um Fala a olhar, verdade. um olhar tenso Não, da mas eu vou falar produção. uma coisa aqui pra vocês. Eu tô olhando ela ali, eu tô numa emoção de olhar a minha Só para filha quem ali. não sabe, ó, filha da Andréa nos ajuda aqui na produção. A Izinha tá ali, tá olhando pra gente fazendo assim com a Tá fazendo cabeça assim, pra cala a baixo. boca. Sim. Entendeu? Tá dizendo o que pra gente, Andréa? Tá na hora de acabar. Tá na hora de acabar o programa. Nossa, ela Tá mandou, ótimo. filho. Ricardo lá dentro, daqui a pouco bate no vidro aqui. Acabou. Mas muito bom receber esse tipo de conversa. Você vê que o tempo passou, já avisaram pra gente há um tempão que acabou o tempo e a gente Precisamos continuou. fazer a parte 2. Precisamos. Porque é bem legal esse assunto, ele é bem complexo. É importante que as pessoas também que acompanhem, independente do nível profissional, mas que entendam as nuances, né? E o que a gente pode fazer para melhorar na percepção da nossa carreira, com o nosso colega, né? E ver o lado do professor. Claro. O propósito desse programa hoje foi realmente trazer o olhar para o professor. Uhum. Porque a gente já tem a escola que há um bocado de tempo e eu já vi muitos professores serem injustiçados. Eu já vi muito aluno reclamar porque, assim, era injusto. Não era justo. Ele poderia Ele estar com as desconta a frustração dele no professor, né? Porque, na verdade, ele está vendo o professor como... E você vê a preparação, a boa vontade, a dedicação. Então, eu acredito, né? E que isso ficou claro aqui com essas duas pessoas, Eli e Elaine. Aline. Falou Uma dupla. Eli e Elaine. Eli e Aline, olha. Eli e Aline, que estão aqui com a gente, né? Com o Fábio, levando também o programa aqui. Espero que vocês tenham gostado do assunto, que tenha tocado o coração de vocês e que professor merece, sim, o melhor dos prêmios, a melhor respeito, do né? respeito. Consideração, não é fácil. Seja a inspiração de todo mundo. Isso aí. E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vou Muito aproveitar obrigado. e deixar um convite, então, Oba! né? Já sabendo que aqui tem a escola de instrutores, o curso de instrutores. Existe um mercado, né? Talvez não falamos, mas um mercado muito amplo e que precisa muito de profissionais, de bons instrutores, tá? Então, meninas, vocês que se consideram boas né, nos procedimentos, naquilo que vocês estão realizando, fica a dica para vocês. É um mercado, é acessível. A gente conversou isso ali entre estarmos aqui hoje entre vocês que estão somente atendendo clientes, é uma opção de escolha. De repente você fala assim, mas eu comecei e só tem 2 anos, ou 1 ano. Eu acho que o importante é o quanto você quer, e se você se acha apta realmente a realizar isso, busque, não tenha medo. Sim. Eu sou muito grata a esse mercado, eu sou muito... Se desafie, né? Se É importante desafie. se desafiar. Eu acho que entender que o processo de onde nós estamos não é onde nós vamos permanecer para sempre, né? Então, a fase evolutiva ela é constante. E acontece com todo mundo. A diferença entre nós, para quem ainda não é instrutor, é, como você disse, apenas uma escolha, apenas um degrau, que isso não quer dizer que daqui pouco tempo estejam aí a 2 degraus da gente, né? Exato. E o que é absolutamente normal. Isso aí. É isso É aí. isso. Queria... Você Se vai- deixar, a gente vai vai fazer virar um bloco instrutor? 2. Eu adoro essa área. Já fiz algumas palestras dentro da Magistética, já fiz palestra a alguns outros clientes. E agora ele é apresentador apresentador. da JDM. É isso aí. Eu tenho uma Olha! coisa. Eu tenho uma coisa que vem de casa. Só para finalizar, eu aprendi isso com meu pai. Às vezes eu chegava em casa chateado com o professor e eu tinha razão. E meu pai nunca me dava razão. E eu, durante muito tempo, fiquei com muita raiva disso. Falava, poxa, pai, você nunca me dá razão, nunca me dá razão, e hoje eu entendo. E ele falava para mim, meu filho, você tem ideia do que é ser professor? Você tem ideia do quanto de coisa ele tem que segurar? Então, acima de tudo, você tem que respeitá-lo. Antes de vir aqui e brigar sobre o que o professor fez, entenda a dinâmica dele,
quantas pessoas na tua turma ele segura e a responsabilidade que ele tem. Então, eu acho que é isso. Estou aqui parabenizando todos os professores, os 3 que estão aqui, porque ser professor é mudar a vida das pessoas. Parabéns a quem é professor e está assistindo. Eu sou muito fã de quem repassa conhecimento, porque eu acho que é só assim que a gente vai progredir, dividindo as coisas e querendo que as pessoas progridam também. Acho que esse é o meu recado aí no fim desse Café com Micro maravilhoso. É um pelo outro. Gente, muito obrigada. Agradeço a vocês também. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que tenhamos outras oportunidades. Com Vamos certeza. ter quantas outras. E daqui 15 dias a gente tá junto. E qual vai ser o tema? O próximo tema, Fábio? Lembra da agenda da Izinha? Ela me perguntou, a Izinha já olhou assim pra mim e fez, eu esqueci o tema, Andréa. O tema é aqui, nós esqueceu o tema. Sabe o que eu também tô pensando? Agora eu lembrei, porque eu tenho uma memória fotográfica, sabe? Eu lembrei da agenda. Aí nós vamos falar sobre marketing. É mesmo, sobre marketing. E sabe quem vai estar aqui com a gente? Não lembro O também. Ricardo, cara. Sabe o que é pior? A gente Ele não discutiu. sabe ainda, mas A ele gente vai discutiu. estar assim. Eu sugeri isso e tô esquecendo aqui. Eu Tá peço vermelho, ficou até desculpa. vermelho, é o reflexo Tô da vermelho, blusa. tô com É o vergonha. reflexo, mas deixa ele. Mas agora a gente tá falando aqui. Ricardo Luiz Prodi Martins vai estar aqui. Vai na bater um mesa papo do conosco. Café com Micro. Muito bem. E a cara da Izinha, não fica assim não que você é a próxima, viu? Ela já veio. né? Você veio como filha, agora você vai vir discutindo profissionalmente. Vai estar aqui falando sobre marketing, de construir a imagem da gente. Isso aí. Muito Tá bem. bom? Pessoal, brigadão, hein? Tchau, tchau, Um beijo, gente. Tchau.